Olá, bom dia. Gente, que honra estar aqui, né? Estar aqui podendo falar para tantos médicos e empresários renomados, né, da nossa cidade. Queria agradecer assim ao convite, né, a Joce, que eu conheço já há muitos anos, né? Desde que eu sou pequena, eu escuto falar de assim. Meu pai e minha mãe foram muito presentes, né, aqui, então eu tenho um carinho muito grande, né, pela instituição. E hoje eu vou falar, o meu assunto é comunicação de alto impacto, né, para médicos, mas eu não vou falar de redes sociais, da comunicação online. Eu vou mudar um pouco a perspectiva e vou falar sobre a nossa comunicação offline, que ela é muito importante para se ter uma comunicação assertiva e se ter uma estratégia de alto impacto. Então, como já foi muito bem falado aqui hoje, né, copywriting, tráfego pago, viralizar nas redes, isso tudo sim é muito importante. Mas eu acho que, além disso, nós precisamos olhar para dentro, o interno. Quem está do nosso lado, o nosso time, a nossa equipe, e para quem é médico, os nossos pacientes, gente. É eles que a gente tem que ouvir, é com eles que a comunicação tem que ser muito assertiva. Então, o online ele é muito importante hoje em dia, ele é crucial, mas se a nossa comunicação interna não está adequada, se ela está com ruídos, a gente tem uma grande chance de não ter sucesso. Artigos mostram, né, estudos mostram que 70% das falhas nas estratégias das empresas é porque a comunicação estava errada. Gente, 70% é um número muito grande, né? Então, eu acredito que a gente tem que, sim, olhar para dentro, né? E a nossa comunicação, antes de ser estética, ela precisa ser ética, pois, não esqueçamos, somos médicos. Então, por mais que a gente precise se projetar no mercado, né, que a gente precise estar nas redes sociais fazendo barulho, a gente não pode se esquecer do principal, né? Somos médicos, temos ética, devemos respeitar os nossos pacientes, e isso precisa ficar muito claro, né? E antes de ser estratégica, ela precisa ser verdadeira, né? Porque, como a Paula ali falou, a autenticidade, né, nas nossas palavras, na nossa comunicação, ela precisa ser muito clara. E também, gente, falando sobre o offline, é no offline que acontece, né, com os nossos colaboradores, o endomarketing. É com o nosso paciente que a gente consegue o marketing de relacionamento, o remarketing. Então, a comunicação ela precisa ser assertiva no offline também, né? O online ele é muito importante, mas o remarketing, o marketing de relacionamento, o endomarketing, isso também faz com que as suas estratégias, o seu posicionamento, ele fique diferenciado. Quem daqui faz marketing de relacionamento com os seus pacientes? Isso não é mais coisa só de empresa grande, né? Isso é para todo mundo. O relacionamento com o nosso paciente, com o nosso cliente, ele é fundamental do início ao fim. Então, quem sou eu nesse processo, né? Eu sou médica, dermatologista, sou tricologista, né? Sou dona e fundadora do instituto que leva o meu nome, mas, além disso, eu sou envolvida, gente, de corpo e alma em cada detalhe. Eu tenho uma equipe grande, uma equipe competente, uma equipe incrível, né? Que eu posso delegar tudo para eles, mas eu não posso delegar tudo. E a minha alma? E a minha personalidade? Como que a gente vai... a gente não pode estar ausente nos processos, porque por muito tempo eu sentia que as pessoas tinham, né, essa distância, não queriam se comunicar comigo, às vezes por medo, por insegurança, né? E aí, em todas as reuniões semanais de equipe, eu comecei a ouvir, né? Sentei e ouvi a equipe e queria saber delas, né? Da equipe, o que estava acontecendo, quais eram as falhas, os erros, os insights, os feedbacks. E isso, gente, foi muito importante. E, além de tudo, eu sempre, com muito afeto, com muito carinho, sempre trazendo, né, a equipe assim junto comigo, né? Então, a pergunta é: como comunicar a minha verdade sem ruídos e sem barreiras? Então, eu criei uma metodologia, né, no nosso instituto,
que são as palavras de ordem, gente. São 4 palavras de ordem. A primeira delas é ouvir, gente. Como eu já falei aqui inúmeras vezes, ouvir. Mas é escutar com intenção, tá? Comunicar com inteligência. Ouvir parece simples, mas não é. Parece básico, mas não é. A gente tem que, então, escutar com inteligência. Por quê? A gente tem que ouvir o que o paciente deseja e o que a equipe pensa. Eu vejo, assim, alguns colegas, aqui eu não estou para julgar ninguém, nem para falar o que é certo e o que é errado, mas, às vezes, a gente vê alguns colegas que não tem nem mesa mais de consultório, que eles já atendem o paciente na maca de procedimento, né? Estou falando principalmente da minha especialidade. Como que você vai atender um paciente ali na maca sem fazer, né, uma consulta prévia, escutar o que ele tem de queixa, o que é importante ou não para ele, quais são os valores dele, o que está por trás daquele desejo dele fazer um procedimento. Então, o ouvir do paciente. E, com isso, você vai identificar o que ele realmente vem buscar, porque, às vezes, não é só um rejuvenescimento. Ele veio buscar uma autoestima, uma confiança, e isso vai além do que a gente vai fazer de tratamento, né? Ouvir o que o mercado sussurra. Gente, nós precisamos estar atento. Se a gente quer progredir, a gente precisa saber as tendências de mercado, né? O mercado hoje, na nossa área, principalmente na minha área, ele é muito volátil. Ele traz muitas tendências, muitas novidades, e a gente precisa, sim, estar atento a tudo que ele vem nos falando para a gente montar as nossas estratégias. Nós precisamos ouvir, gente, principalmente os dados, os números, né? Então, nós precisamos semanalmente, né? Talvez até diariamente, tem processos que eu faço diariamente com a minha equipe, que é reunir dados, estatísticas e, com isso, a gente montar planos estratégicos até para o dia seguinte, né? Então, eu acredito que a gente tem que estar ouvindo tudo isso. A segunda palavra de ordem, gente, observar. Observar é perceber antes de agir, né? Nós precisamos, vocês sabem que na neurociência, em apenas alguns milissegundos, né, a pessoa já tem uma leitura, né, do próximo, né? Então, não precisa nem a gente falar nada, que em milissegundos o nosso cérebro já identifica alguns sinais que aquela pessoa quer expressar, sem mesmo ela ter dito nada. Então, eu falo que esse é um poder, né, que a gente tem de observar, né? A gente tem que observar o comportamento das pessoas, como que o seu paciente, o seu cliente está ali na sua frente, quais são os gestos que ele está usando, se ele está tendo aquela cara de aflição, né, na hora de fazer um procedimento, se ele está com dor, pegue na mão do seu paciente, acalme o seu paciente. Ele precisa saber que você está se importando com ele, que ele não é um número, ele está ali porque ele te escolheu, mas ele também tem as dores e as preocupações dele. Então, nós precisamos também observar, né, as tendências, os padrões e observar as pessoas de perto, gente. A equipe, ela fala por você, né? Nós temos aqui uma recepcionista, então tudo vai cair, vai chegar nela, né? Então, você fala pela instituição que você atende, né? Então, a comunicação ali, ela tem que ser assertiva, ela tem que observar o que o cliente, né, vem falando, que o paciente fala, para ela poder externar, né, para a médica ou para a equipe assistente. Então, o observar é muito importante. Não adianta nada, gente, a gente investir em tecnologia, porque isso não substitui o observar, né? Aqui, eu tenho orgulho de dizer, mas nós somos o maior centro Hyphens do sul do Brasil. O centro Hyphens são tecnologias que trabalham com campo eletromagnético, e isso faz o tratamento da hipertrofia muscular. E a gente, pensando hoje em longevidade, a gente sabe que o músculo ele é importante em todos os segmentos, tanto da face, mas principalmente do corpo. E foi aí que eu decidi montar esse centro. Mas, gente, todo mundo pode comprar as tecnologias, colocar lá na clínica, colocar para funcionar. Então, esse não é o diferencial. Hoje, ter tecnologias, ao meu ver, não é o diferencial. O diferencial é você estar atento ao mercado, observar
e, com isso, se projetar na frente, que foi o que eu fiz há 3 anos atrás, quando eu montei esse centro. Então, eu observei que a tendência do mercado era longevidade, né? E aí nós conseguimos sair na frente nessa questão. A terceira palavra de ordem, gente, insistir. E eu falo para vocês isso, é muito importante, tá? Por quê? A nossa personalidade, ela comunica muito mais do que a popularidade. Então, quando, há 10 anos atrás, né, um pouco mais quando eu comecei, a gente fica naquela ânsia, né? Ai, vamos lá contratar um marketing, eu preciso bombar, viralizar, todo mundo precisa me ver. E aí o marketing, ele também quer que você cresça, porque ele vai crescer junto com você, e aí ele vai olhar para a vizinha do lado, ver que a vizinha do lado está dançando, e ele vai falar, doutora, vamos fazer uma dancinha? Aí você, né, que está começando, vai falar assim, eu vou dançar também, porque isso chama atenção, ela bombou, eu vou bombar também. Gente, de jeito nenhum. Você tem que se posicionar, você tem que ter a sua personalidade. Se você acha que dançar é legal e isso é seu, ok, vai lá e faça, mas eu acredito que o médico não tem essa posição. Então, é difícil a gente ter que ir remar contra a maré. Mas é assim que você vai se posicionar e é assim que você vai exercer com mais qualidade a sua profissão também. Nós também temos que insistir, talvez, naquela ideia que ninguém entendeu. E isso é se posicionar. Falar não é se posicionar. Nós precisamos ter ética, né? Mesmo quando o que é mais fácil, né, não é ético e parece, né? O doutor está aqui até para me complementar, mas muitas vezes a gente, né, vamos postar tal coisa que é mais fácil, vamos fazer tal coisa que vai vender mais. Mas, gente, a gente tem que respeitar, assim, a ética, porque, afinal de contas, né, somos médicos, fizemos um juramento e isso conta muito, né? Então, é isso, a comunicação com personalidade, ela sempre vai encontrar o seu espaço. E a última palavra de ordem, mas não menos importante, é inspirar, gente. E inspirar não é só inspirar quem está te assistindo ali na rede social todos os dias, que isso é fundamental, mas inspirar a sua equipe, inspirar os seus colaboradores, né? Eu estou o dia inteiro com eles, eu estou aprovando o texto, eu estou dentro das estratégias, né? Eu me importo, né, com tudo que a gente está fazendo, mas aqui eu quero contar um caso que aconteceu bem recentemente. Nós criamos, né, na nossa clínica, o Clube das Embaixadoras, né? E como que funcionou isso? Toda vez que eu ia para um congresso, as pacientes falavam, ai, doutora, que legal, como que deve ser um congresso? E eu falei, gente, vamos replicar isso para os nossos pacientes. Vamos criar um congresso no Instituto Cassila Nasser, onde os pacientes vinham, eles recebiam um crachá, recebiam uma pastinha, como um congresso mesmo. E aí, cada sala, nós colocamos as nossas colaboradoras, né, quem está ali de frente a frente com o paciente todos os dias, para falar sobre os nossos procedimentos. Cada uma falava sobre o que executava, né, porque é o que elas têm mais propriedade. Então, todas as salas estavam ocupadas, nós dividimos, né, em grupos esses pacientes, né, eram mais ou menos 8 pessoas em cada grupo, e aí nós tínhamos uma colaboradora, né, em cada grupo que rodava junto com esses pacientes, né, indo de sala em sala. Então, eles trocavam, estava na sala 1, ia para a sala 2, sucessivamente. E aí, o que a minha gerente, né, a minha coordenadora, ela falou no final do curso para mim, ela falou assim, doutora do céu, eu estou tão impressionada como as executoras, a fisioterapeuta, a esteticista, a médica, né, todas as colaboradoras têm propriedade no que falam. E, inclusive, a gente estava numa semana de contratações, e tinha uma ali das colaboradoras que a gente estava muito na dúvida se a gente ia manter ou não, por questão de comportamento. E ela falou assim, doutora, de jeito nenhum nós vamos perder essa funcionária, porque ela é muito boa, ela fala com propriedade, ela ensina ao paciente, né? E ela encantou os pacientes estão encantados com ela. Então, olha que legal a gente inspirar o colaborador, ser inspiração para o outro, né? Então, isso, gente, vai além isso é uma comunicação assertiva, né? Então, imaginem, vocês reúnam seus funcionários, né? Façam com que eles admirem um ou outro,
né? E não fiquem admirando só o blogueirinho, o influencer que está lá, que tem milhões de views, né? Porque eu acho que o importante, gente, está do nosso lado. É isso que importa, né? Então, a comunicação com personalidade, ela sempre encontra seu espaço e nada comunica mais do que a nossa presença verdadeira. Eu gosto muito dessa palavra regenera, né? É uma palavra que eu tenho assim no meu dia a dia com os meus pacientes, né? A regeneração celular ela está muito presente hoje em dia, e eu fiquei muito feliz que eu achei essa palavra, né, na comunicação, porque a comunicação ela pode ser regenerativa também. Ela pode curar distâncias. Então é isso que eu falo para vocês, estejam presentes com quem está do seu lado, com o seu paciente, com o seu colaborador, né? Fortalecer lideranças. As nossas lideranças internas, gente, elas têm que estar muito alinhadas com o nosso propósito, com o que a gente acredita, com as nossas visões, os nossos valores. Não adianta nada a nossa equipe não estar alinhada com o nosso propósito, com o nosso valor, porque eles falam pela gente, né? O Instituto, eu brinco assim, ó, toda segunda-feira, nós temos, das 9 da manhã até as 11, uma reunião que chama Rodada do Conhecimento, com todo mundo. A gente não abre agenda, a gente se reúne com os nossos colaboradores e com a equipe médica, e ali, cada dia, é um que fala. Então, isso também ajuda a gente entender tudo que elas fazem, né? Como que o outro médico se comunica, como que as nossas colaboradoras estão se comunicando com o nosso paciente, e elas estão ali, cada uma traz um tema pertinente. E ali também, no final, a gente fala sobre os nossos valores, sobre o nosso propósito, como que a gente quer humanizar, né, o nosso atendimento, essa é a palavra de ordem da nossa clínica, a humanização. E também ali, a gente traz aquela rodada de brainstorming. Então, assim, o que aconteceu na semana? Todo mundo fala o que foi bom, o que foi ruim, o que acha que pode melhorar ou não. Gente, isso é muito rico para a empresa. Isso traz cada detalhe, cada insight, cada estratégia. Vocês não têm noção. Façam uma reunião de brainstorming com a equipe de vocês. Vocês vão ver como isso agrega, como que é enriquecedor. E, então, a humanização ela não é fragilidade, gente. Ela é uma estratégia também. E essas são as frases que me guiam, né? Eu não terceirizo a minha essência, tá? É por isso que eu falo para vocês, passem a essência de vocês para todo mundo, para os seus pacientes, para os seus colaboradores, até porque, gente, isso atrai, a essência atrai, né? Então, eu vejo assim, graças a Deus, eu tenho os melhores pacientes. Por quê? Porque eles comunicam comigo, eu me comunico com eles, eu sou muito clara e muito franca. Então, assim, eu sei que cada um de vocês tem o melhor paciente de vocês, porque eles comunicam com vocês, e é isso que vocês têm que ter em mente. A comunicação que me representa, ela não precisa de filtros, gente. Cuidado com os ruídos na comunicação. Vocês têm que estar presentes. E coerência comunica mais do que perfeição. E aqui eu vou deixar uma frase provocativa para vocês, né, para encerrar. Eu gostaria de ter visto, lido, entendido essa frase há 10 anos atrás, que eu acho que hoje eu estaria me comunicando melhor ainda. Mas a frase é a seguinte, a pergunta que eu deixo para vocês pensarem é a seguinte, gente. A pergunta não é como você se comunica nas suas redes sociais, mas sim o que vocês fazem as pessoas sentirem quando vocês comunicam. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigada.